A vida começa aos 40. Tá, além de bem batida essa frase, é bastante conveniente pra quem tá com 46. Há motivos pra você discordar dela e eles são meio óbvios, não precisa nem fazer um trabalho intelectual muito grande aqui. Mas, se você aprofundar na origem desse termo, da onde ele surgiu, vai encontrar verdades. Além de que é sempre bem legal saber de onde uma frase super conhecida dessa realmente surgiu. Tanto pela vaidade intelectual, se você tem alguma, quanto pelo fato que se você tem mais de 40 como eu, ou se você ainda vai fazer 40, vai transformar esse jargão em um questionamento profundo do que acontece conosco, que rola mais ou menos nessa época. Vai encaixar muitas coisas no seu lugar e talvez te ajude. Pra mim foi bem importante e me deu, uma energia, uma alegria bem legal quando eu olho pro meu futuro. Espero que pra você também. Tá, é meio óbvio que algumas coisas relacionadas a esporte de alto desempenho, etc., sim, tem uma perda de força e velocidade, mas ela não é tão rápida. Eu me sinto super bem, e se você for muito detalhista nesse ponto, pra ginástica olímpica depois dos 20, tudo bem, já era. Mas pra maioria de nós, antes dos 40, a gente nem sabe de verdade pro que a gente veio aqui na Terra, ou tem ideias muito fantasiosas sobre isso. E nem uma questão de inteligência, vontade ou genética, mas sim de perspectiva. Loreto. Esse é o lugar, é a ancoragem aqui da Baía de Todos Santos que eu mais gostei até agora, cara. É muito bonito mesmo, sossegado, maravilhoso. Agora botar o bote na água pra fazer uma aventura, fazer um passeio aí, ó, conhecer aquela região lá que tem o porto mais pra lá, mas ali tem uma igreja que é, uma igreja histórica aqui que eu quero conhecer muito. E amanhã vamos pra lá. Hoje eu precisava editar também, cara, então eu perdi boa parte do sol, mas agora de tarde eu vou conhecer aquela igreja. Se deixarem parar lá, eu não sei se pode. Chegar lá, perguntar e tal, né? Massa, de repente tem uma placa falando, não, pare aqui! Então eu já sei que não pode, mas eu sei que é privada. Vou perguntar. Mas a igreja parece ter um interesse público, assim, né? Acho que eu já vi passeios que vão ali, então acho que não sei se pode ou não, mas vou lá tentar. Esse conceito de que a vida começa nos 40 foi criado por Carl Gustav Jung, o pai da psicologia analítica. Ele começou a desenvolver essa visão em Tipos Psicológicos em 1921 e depois foi aprofundando em textos como A Prática da Psicoterapia. Mais tarde, parte dessas ideias também apareceram em A Vida Simbólica, uma coletânea de seminários publicadas depois que ele morreu. A frase "a vida começa aos 40" é, na verdade, uma síntese de tudo que ele falou, e Jung nunca disse exatamente isso, mas é aceito que ela traduz bem e de forma curta a entender o que realmente significa e ajuda a explicar ela no nosso caminho. Mas eu acho que a maioria tem uma ideia meio distorcida dela porque não sabe todo esse contexto. Ó, tem uma galera parando ali, vários barcos. Eu acredito que seja o ponto de conhecer, descer pra ver a ilha. Que legal se não for direto na igreja, se tiver uma caminhadinha antes, eu vou gostar mais ainda. Vamos ver. Acho que é um lugar de conhecer, vamos ver se pode, né? Se é só os barcos credenciados, alguma coisa assim. Eu vou lá perguntar. E que legal se tiver uma caminhadinha até a igreja, vai ser mais legal ainda. Vamos ver. Ele acreditava que não desenvolvíamos quem somos de verdade, o nosso verdadeiro eu, antes dessa idade, e que a famosa crise dos 40, tão temida, não era um erro ou um capricho, mas o nascimento turbulento desse eu mais bem resolvido, mais autêntico. Para ele, a primeira metade da vida estava tão ocupada em se encaixar na sociedade, fazendo tarefas como se comportar corretamente na família, estudar, achar um emprego, ter um certo status na sociedade, que a nossa vida estava toda voltada demais para fora, para os outros. E o que a sociedade esperava da gente. É difícil nessa fase não seguirmos padrões, fórmulas ou templates, igual a maioria. Talvez isso nem fosse uma crítica, mas uma constatação. Talvez fosse difícil não ser assim antes dos 40, especialmente na nossa sociedade, mas em outras também. Indo pra igreja, com a cabeça totalmente fora de crises, achei uma prainha inundada pela maré, bem legal. Se der tempo, depois eu venho na prainha, mas agora tá muito lotada também, aí eu vou na igreja. Mas já descobri que pode parar. Navegando, mesmo de bote ou caminhando, é um momento em que sempre penso de uma forma mais profunda. Costuma ser depois dos 40 que ocorre uma mudança importantíssima, quando conseguimos nos voltar para dentro. Alguns podem conseguir fazer isso antes ou depois, claro, mas é raro. Nessa fase, a gente já se testou,
conseguiu vencer muitas coisas, quebrou a cara em outras várias também, e as que a gente conseguiu também deu tempo de provar elas, e em algumas notar que, apesar de muito desejadas a vida inteira, não é que não era exatamente o que a gente pensava, ou pelo menos não deram aquela satisfação plena que a gente achava que ia dar. Você deve ter sentido algo assim. Antes disso, segundo ele, a gente ainda nem sabe direito quem somos, com segurança, para entender o real significado da nossa vida. E tudo isso é dado pelo externo nessa fase. A expectativa dos pais, dos amigos, da empresa, do chefe. E não há uma perspectiva, uma vivência suficiente para traçar a real rota da nossa vida por conta própria. Se tem a ilusão de que faz escolhas por nós mesmos, mas a gente nem tinha noção do que significavam essas escolhas, do que elas iam lá na frente soar dentro da gente, sim, como a gente ia sentir elas. Então, talvez, o que a gente chama de crise dos 40 é quando finalmente temos essa potência, o poder de decidir. E notamos que entramos em muitos caminhos na nossa vida que foram meio que impostos. Um pouco pela falta de conhecimento das opções, como eu falei, ou pressão de toda a sociedade, dos padrões, a gente tentando se encaixar. Não gostei muito da gente deixei. Antes tá pra lá e vai dar tudo certo. Tem que ser uma ida meio rápida assim, cara. Vamos ralar meu bote ali. Não gostei muito. Esqueci o chinelo também, tem que ir pé descalço. Cara, que casa linda, cara. Que coisa mais linda esse lugar, cara. Olha a água. E algo nessa idade começa a ruir, a quebrar, preparando o nascimento do seu eu verdadeiro, que está mais livre dessa tutela dos costumes, do externo. É claro que nunca estamos totalmente livres dela, dessa tutela, e acho que talvez nem deveríamos, óbvio. Mas nessa idade, segundo Jung, temos a maturidade para entender o que cada um desses caminhos significa de verdade. Tirando um pouco as promessas meio fantasiosas ou exageradas que esses caminhos davam pra gente. Jung chamou isso de individuação. A palavra que na psicologia dele significa justamente esse amadurecimento profundo da personalidade. A verdadeira vida psicológica e espiritual se inicia quando deixamos de viver apenas para fora e começamos a nos confrontar com nós mesmos. Quando já não aceitamos qualquer coisa na vida. E a gente escolhe algumas batalhas que a gente não abre mais mão, porque a partir de certo ponto, abrir mão delas é como cortar um pedaço do nosso corpo. Não dá mais. Cara, eu trouxe o drone, mas eu vou te falar, eu tô meio com medo de usar o drone. Não sei se pode, né? Não sei. O lugar todo assim, bem cuidado e tal, né? E tô entrando aqui pela porta dos fundos. Eu não sei se fiz a coisa certa, mas o cara do barco disse que podia. Acho que eu vou chegar ali e perguntar se tudo bem. Para Jung, quem ignora essa transição tende a envelhecer preso a máscaras. Quem aceita, inicia um caminho de realização potencialmente mais profunda. É óbvio, não é no seu aniversário de 40 anos que dá um estalo e de repente tudo muda. Você sabe que nós, seres humanos, não somos assim. Alguns, em todas as fases da vida, amadurecem mais cedo, outros mais tarde. Alguns nunca amadurecem, em certos aspectos da vida pelo menos. Mas essa é uma experiência comum da humanidade. É óbvio que na arqueologia do nosso ser, todas as camadas feitas quando ainda éramos verdes, segundo essa teoria de que a vida começa aos 40, não foram em vão. Antes dos 40, se vive muitas das coisas mais incríveis da vida, apesar de que nem sempre temos a consciência de que deveríamos apreciar elas mais naquele momento. Você já teve o sonho de voltar para alguma fase da vida com a cabeça que tem hoje? É um desses sonhos impossíveis que é gostoso de curtir nessa nostalgia. Mas é difícil tirar algo dali para aprender. Talvez o fato de que não damos o devido valor a essa fase agora, e em algum lugar do futuro vamos dar qualquer coisa para viver um único dia de hoje. Cara, essa capela foi construída em 1640 ou 1645 e pro proprietário da Ilha dos Frades na época aqui, um tal de Francisco da Costa. Mas foi construída em 1756 e depois restaurada no século XIX. Mas tá aí, né, cara? Que coisa linda, que trabalho bem feito de restauro, né? Que bom que alguém se empenhou e teve e preservou isso, né, cara? Bem bonito, bem bonito.
E não é só a igreja que é bonita, tem uma questão da moldura, né, cara? O fato de você chegar até aqui de barco, do resto da ilha, então, do isolamento, tudo isso deixa mais lindo ainda, mais incrível. Bom, a gente tá ancorado aqui e eu vim pra cá, ó, onde tá a igreja. E amanhã a gente quer ir pra esse lado, talvez hoje ainda. Mas a maré estava descendo e eu tinha que cuidar do bote. Cara, voltar aqui, eu acho que meu bote já tá no seco. Tomara que não tenha levado umas porradas lá, cara. Que bobagem, né? Devia ter trazido pra cá. Se demorar muito também, vai ter que arrastar ele no cimento ali, cara, que sozinho eu não consigo levantar ele. Cara, que lugar lindo isso aqui, lindo. Olha essa água, cara. Uma coisa incrível que a gente tá aqui há 4 dias, eu acho. 3, 4, não sei. E nenhum outro barco parou pra ancorar ali, cara, só a gente. Então, a Baía de Todos os Santos tem esses lugares calmos, incríveis, e que eu tô tendo a chance de conhecer agora, né, cara? Maravilhoso. Era o que eu queria que não acontecesse, mas não tá tão grave assim, tudo bem. Não vai ser difícil de colocar de volta no lugar. Beleza, não foi muito grave. Vou voltar pra casa agora. Pensando com carinho, eu sei que essa é com certeza uma das melhores fases da minha vida. Eu sei disso. Mas é preciso ser grato pelo que se tem hoje e curtir o presente. Não é fácil, mas é necessário. E o que isso tem a ver com a vela? Você deve estar se perguntando. Nada. E tudo. Quase todos que decidem morar a bordo fazem isso mais ou menos nessa idade. Não todos, óbvio, mas a grande maioria. É uma hora que se busca sentido para a vida, que se sabe que a primeira metade já passou, que se tem pressa em fazer o que é possível, o que ainda é possível. E que no final não vai dar um grande arrependimento de a gente não ter tentado. E antes que você diga da questão financeira, é claro que isso influencia, mas há muitos jovens com dinheiro por aí e eu não vejo muitos morando a bordo. Não é fácil, realmente não é. É angustiante ter que escolher e não seguir um padrão. Cada escolha é um momento de ansiedade, porque não é aquela certeza, aquela fórmula pronta. E essa certeza, cá entre nós, às vezes é falsa e ilusória. Agora, cara, eu vou lá pra outra ancoragem, onde tem a coisa que eu quero ver, que eu prometi pra Ana Lívia, e não sei se vai rolar, mas eu acho que sim. Vamos navegar para um lugar bem próximo daqui na real, umas 2 milhas. É do outro lado da ilha de Bom Jesus dos Passos, no sudoeste dela. Estávamos ancorados no que os velejadores chamam de ancoragem do Loreto, no sudeste. Esse arquipélago fica bem no centro da Baía de Todos os Santos, formado pela Ilha dos Frades e outras ilhas menores, e é o destino de grande parte dos velejadores quando saem dos clubes e marinas da região. Em uma das ilhas, a de Bom Jesus, há essa vilinha calma e abrigada, tem bons restaurantes, é super seguro parar aqui, que é uma afirmação feita por todos os velejadores que eu falei. Contei uns 3 ou 4 veleiros que parecem ficar aqui sempre. Depois de tantos meses no pier durante a reforma, eu não vi a hora de ter essa liberdade, de ir um lado ao outro quando dá na telha. Talvez seja isso que me defina, não sei. Eu acho que depois dos 40, talvez antes, lá pelos 34, 35, eu me deparei com isso que Jung falava. Certamente eu mudei bastante, mesmo que não soubesse o que estava acontecendo. No meu caso, foi o mar. Mas não é só ele. Também esse estilo de vida mais desprendido, em que você abre mão de algumas coisas, quinquilharias, que muitos acham que a sua vida melhora porque as tem, quando, frequentemente, as coisas que você tem que fazer para ter todas elas é o que te corrói a alma, o tempo e o bolso. Por isso é necessário jogar o fruto do seu trabalho em algo que tenha realmente valor, algo perene, verdadeiro. Mas o que é isso? Meu amigo, eu só voltei aqui. É algo que encaixa na sua alma e que o vídeo inteiro está falando para você que você só consegue ter ideia quando atinge a maturidade necessária. Então experimentamos um nível de relaxamento, de calma, de falta de estresse, que fazia meses que não sentíamos. Tudo parecia ser mais fácil, apesar de ter que lidar com pouca água, menos eletricidade. Mas, de alguma forma, a sensação que tínhamos era de mais e não menos. Tudo tinha um sabor diferente, era aproveitado de outra forma. O excesso de antes parecia poluir os sentidos. Cara, chovendo,
no veleiro. E agora? O que a gente vai fazer num dia chuvoso desses? A gente vai curtir o dia de chuva. A Ana super preocupada porque tá chovendo lá. E aí, amor? Muita preocupação? Muita. Tá seco, tá confortável aí? 100%. Era uma área que a gente não tinha antes, hein? Pelo menos na chuva. Sucesso. Mas... E aqui, essas pestanas aqui, ó. Isso aqui ficou muito bom porque o barco ficou arejado enquanto chove. Porque normalmente tinha que fechar tudo isso aqui. Claro, ficava isso aqui aberto, mas não é a mesma coisa. Porque aqui entra um ar, né? Que circula aqui. Ficou muito bom. E eu trabalhando aí no meu cantinho, chimarrão, café. Pronto pra editar mais um episódio do Hashtag Sal. Aqui, ó. Eu tenho a placa dos 100 mil. Que massa, né? E esse quadro veio com o barco, acho tão bonitinho. Deixa aí. E ali a Ana fez um porta-treco muito legal, cara, que eu boto várias coisas que eu uso direto. E aqui atrás eu tenho muitas coisas que eu uso, assim... Tem os equipamentos aqui também da Victor, né? E coisas que eu uso tipo de escritório, vai, assim, né? Equipamentos, HDs, né? Sei lá, coisas que você imagina que ficaria no escritório. Aquela coisa que eu falei que a Ana, que eu prometi pra Ana que ia acontecer aqui, mas ainda não aconteceu. Mas também não depende de mim, eu vim pro lugar certo, mas depende de outros seres quererem aparecer que eu não tenho controle. Temos aqui uma banana que a gente tá segurando, que tá meio passada já, mas que pode ajudar nesse sentido. Não deixei de noite, porque poderiam vir outros seres que a gente, não é que não goste, mas né? O morcego a gente admira, é legal, mas aqui no barco... talvez seja melhor eles não ficarem. Mas tem outros seres que eu tô firme e forte acreditando que vão aparecer a qualquer momento aí. Tomara. Pô, sabe aquele pensamento assim, pô, tem um monte de canal nada a ver que cresce no YouTube e os canais que são legais não tem tanto espaço. Tem uma chance de você mudar isso. Se você deixar aqui um hype, se tiver disponível nesse episódio, ou like, comentário, tudo isso ajuda, se inscreva. Ajuda muito esse canal a crescer. E se você acha que esse é um canal que merece crescer, e eu te agradeço muito de coração se você acha isso, deixa aí, cara. Não custa nada e ajuda a gente um monte. Mais pessoas vão assistir esse episódio e outros episódios do canal se você acha isso uma coisa que é importante, que é bacana. Se você gosta muito mesmo, se você assiste já a vários episódios e você quer ajudar mesmo a gente de uma forma... a manter esse canal, né? Manter o barco velejando também. Agora a gente precisa bastante depois da reforma, pra falar a verdade. Seja um apoiador da gente lá no Apoia-se, cara. Tem o link que aparece aqui, QR Code, que você pode usar pra entrar. É super confiável o site e essa sim é a forma mais incrível de ajudar a gente. E é o que mantém o Hashtag Sal independente, podendo fazer um conteúdo que você quer assistir durante todo esse tempo. Meu muito obrigado a qualquer uma dessas formas que você achar que a gente merece e que você pode ajudar. Depois de um dia de trabalho, fazer nada, ouvir e ficar feliz por existir. Ficar feliz com o que se tem não impede de querer outras coisas, não te impede de crescer, só te impede de ser um ingrato com a vida. Não caia nessa mentira que o mundo te diz. Fique feliz com o que tem. Hoje já tem uma galera a mais aqui, claro, né? O pessoal sai do clube ou das marinas vem pra cá. Baita lugar pra ficar no fim de semana, né? No fundo você sabe que o cara do helicóptero não necessariamente é mais feliz que você. Ele talvez esteja sofrendo por outras coisas maiores, pelo medo de perder o que já tem. Talvez a vida tenha que ser complexa demais para ter um helicóptero. Não sei, nunca tive um, mas já vi quem tem com um olhar frequentemente tenso, preocupado, longe de um sorriso. É óbvio que há pessoas com helicópteros felizes por aí, mas achar que uma coisa qualquer dessas traz felicidade é muita ilusão na vida. Já passou da hora de eu explorar a ilha de Bom Jesus, então vou carimbar logo meu passaporte cruzeirista com esse selo. Desta vez achei um lugar bem legal para deixar o botinho. Tá aí o bote amarrado ali, ó, junto com outros. Aqui eu acesso a terra. E vou levar lixo, minha mochila, porque afinal vou no mercado também, e o chinelo, óbvio. Vamos lá. Bem bonito esse lugar, hein? Vários barcos aqui também, né? Óbvio, um lugarzinho abrigado para guardar os barcos. Até o pessoal da praticagem, ó. Deixa os barcos lá, ó. Tem um barco de praticagem. Tem outro mais antigo ali também.
Então vamos explorar Bom Jesus dos Passos. Eu já estive aqui, mas agora eu vou dar uma explorada mais séria. Vamos ver o que tem por aí pra conhecer e tal, né? Porque eu sei que esse é um dos lugares mais incríveis para ancorar aqui na Baía de Todos Santos. Eu já tô aqui há horas, dias. Faltou descer e conhecer um pouco. Mas choveu pra caramba também. Tinha um monte de coisa pra fazer no barco, na edição. Tá tudo certo, mas agora é a hora. Curioso que aqui tem... Tá, essas boias aqui, né? Que deve ser de um pier, alguma coisa. Mas esses muros em todas as ilhas aqui, ó. Interessante, deve ser alguma coisa quanto à dinâmica da água aqui. De repente a maré tava... diminuindo a ilha, isso é para reter algum sedimento, não sei, vamos ver se a gente descobre. Aí o lixo fica num depósito que tem que deixar aqui onde os barcos pegam, um pouquinho mais para frente, bem pertinho de onde a gente parou, sei lá, uns 3 minutos caminhando, será que dá isso? Então eu deixo o bote aqui e ali vou deixar o lixo. A água aqui é mais complicada, cara, mais complicada, a gente conseguiu... na casa, alguém que deixou eu pegar uns galões, foi muito querido, muito mesmo. Mas longe, assim, né? Tem que dar uma caminhada com os galões segurando, levando. E aí é mais difícil, ainda bem que a gente tem esse dessalinisador. Ó, tem um estaleirinho aí, cara. Que bom, tem onde fazer algum reparo nos barcos, pelo jeito. Acho que é isso. Dá pra ir pra cá direto pra cidade ou pra aqui fazer uma voltona. Eu gosto de fazer a volta, você sabe. Caminhar bastante, conhecer o lugar. Massa que tem umas quadras aí pra galera jogar futebol, pelo jeito. Em algum momento teve basquete, eu acho. Já deu pra sacar a calma da vila, né? Olha lá. Olha lá. Aqui é o lugar para comprar gás. Aí tem um barco, ó, deve ser aquele ali já, ó, que pega tudo. Nessas ilhas, cara, o lixo é sempre complicado, então tem que tomar cuidado para deixar no lugar certo, né? Quer dizer, é qualquer lugar, né, cara? Qualquer lugar. Isso é uma coisa que pergunto direto sobre o lixo no barco, né? Cara, que nem em casa, tem que guardar e botar no lugar certo. Então, tem essa calçada aí, super bem feitinha, que faz a volta na ilha aqui, cara. É onde eu vou conhecer. A ilha, boa parte, é urbanizada, né? É uma ilha pequena, bem abrigada aqui. Deve ter sido o lugar, né, para fazer uma vila no século 17, sei lá. Quando começou, né? Ali dá pra ter uma ideia pela capela ali. Então aqui já tá tudo urbanizado, mas na volta tem ilhas com muita mata, cara. Muito bonita, como a Ilha dos Frades ali na frente, né? E outras pequenas ilhas. Eu gosto desses cenários assim, cara. O mangue é rejeitado pela maioria, mas é bonito. Só não gosta de mangue quem não saca das coisas. Esse tipo de canoa de um pau só, cara, no Brasil inteiro, eu acho que isso é usado, né? E se parar pra pensar, cara, é uma das mais simples e incríveis construções navais que existem, né, cara? Eu acho que é o primeiro tipo de barco, esses troncos escavados, né? E tem de milhares de anos, né, relíquias, apesar de ser madeira que é difícil de se conservar, mas é algo muito antigo. Olha lá, na real a gente estava ancorado lá, cara, naquela boia amarela que mal dá pra ver lá, ó. E agora a gente tá ali. Viver sem lugar fixo, mas tendo o seu barco como casa, é uma sensação de liberdade que é muito difícil de descrever. Apesar de que para alguns causa vertigem, só de pensar, como diria meu amigo Kierkegaard. Olha como o sedimento fica num lado e outro não, né? Eu acho que é pra isso, depois eu vou tentar descobrir melhor. Que lugar legal pra passar um tempinho pensando, hein? Curtindo o visual. Cara, que rica é a cidade, ou vila, né, cara? Que tem um espaço gostoso pra você poder curtir, assim, ficar, porque... E gratuito, né, cara? Porque às vezes, tipo... Sei lá, tem um restaurante bacana, legal. Isso é maravilhoso, eu acho que isso tem que ter também, é incrível, né? Mas é importante pra toda a população ter um espaço mais tranquilo e que seja gratuito, né? Ainda mais pros jovens, assim, sabe? De qualquer renda, mas especialmente as de baixa, né? Porque aí a vida é melhor, sabe? E você poder ter um lazer de qualidade, sabe? Que não é caro, né? Tipo, pô,
a quem não interessa ter praças bonitas, né? E um caminho como esse aqui, né? Acho que é o mínimo que uma cidade tem que ter, cara. E aqui tá muito bonito, bem legal. Até essa virada que eu tive um pouco antes dos 40, eu colocava muita ênfase nas grandes cidades. Talvez por ter nascido no interior e jogar muita expectativa nelas. Era seduzido pela potência, pelo tamanho. Como boa parte dos adolescentes, tinha aquela sensação de que poderia ser qualquer coisa na vida e achava que a única ferramenta para isso era um tipo de força bruta. Era quase um sentimento infantil de uma criança querendo saber qual o carro mais veloz, o avião que voa mais alto ou o maior dinossauro que já existiu. Porque eu não conhecia ainda a sofisticação do singelo, da perfeição de uma fórmula simples ou da combinação improvável de acordes de outro tom. Parecia que a vida se vencia empurrando tudo pela frente e não no encaixe perfeito, no menor esforço para atingir o objetivo certo, ou seja, na eficiência. Quando eu passei ali, eu vi uns veleirinhos, né, cara? Então agora dá pra ver de terra também. Deve ter uns velejadores aqui na ilha. Será que é uma dessas casas aí? Mas, ou também uma galera que vem, deixa o barco aqui, vem de terra também, né? Não sei. Ali, Madre de Deus, é bem pertinho do outro lado ali, chega carro. É uma ilha, mas acho que tem ponte. Cara, eu tô louco pra achar um café expresso aqui. Não sei se vai ter, hein? Mas o mercado eu já vi um ali, bem bonitinho. Hoje eu gosto um pouco menos de cidades grandes. Claro que gosto de algumas coisas, como um bom café e muitas outras, mas tem algo nelas que parece me deixar menor. E nem falo da sensação, comparando o tamanho, etc. Algo em mim mesmo. Bahia é muito histórica, né, cara? Essa igreja é de 1766. Imagina? Por onde você olha tem algo muito antigo e cheio de história. Eu penso que não me encaixo mais em uma metrópole. Talvez porque eu sinta que eu seja uma pessoa menos interessante por lá. Com menos brilho, talvez. Tem uma parecida com você lá no barco, cara. Tá tudo bem aí? Tudo tranquilo? Claro, hoje eu acredito que esse canal, ou outras coisas que vão surgir dele, são o que eu vim fazer aqui na Terra. É onde eu me encaixei e senti que eu tenho algo único, original, e que outras pessoas querem ou precisam. É o meu encaixe. Não sei se tudo antes da minha vida me levou até aqui, ou ela foi me usinando, lixando, arrancando pedaços até eu ficar em um formato que só se encaixava aqui mesmo. Tem um capricho aqui nas plantas, né? Eu vejo que a galera deve cuidar bastante, todo mundo, acho, porque tem muitas plantas bonitas na rua. Há pelo menos uns 2.500 anos de registros de pessoas muito mais inteligentes e experientes do que eu, tentando identificar o que é uma vida bem vivida, e eu não vou tentar aqui te dar uma resposta. Por mais cercados que estejamos de família, amigos, esposa, filhos, nisso estamos sozinhos. Podemos viver juntos do mesmo modo, às vezes o jeito que mais se encaixa com você até pode ser bem parecido com a pessoa do lado e isso é maravilhoso. Mas para sentir e desejar o encaixe mais perfeito, estamos sozinhos. Cara, esses passeios são sempre incríveis, cara. É uma das coisas legais de morar a bordo. Velejar é muito legal, tá na água, tá cada vez em um lugar fazendo esses passeios é outra coisa que eu amo. Agora voltar, né? Na Lívia pediu uns gravetos pra fazer umas artes lá. E eu tô voltando com pão, manteiga, sal, que tinha acabado, e um monte de coisa. Vamos lá. Cara, é incrível ser jovem e óbvio que é, né? Às vezes a gente para pra pensar, pô, eu queria ser jovem de novo. Claro, mas é o tipo de coisa que não tem nenhuma esperança dentro do conceito clássico, né? Do que é ser jovem, na verdade. Mas por outro lado, cara, que coisa legal ser um jovem adulto de 40 e poucos anos, ou 50, ou 60, o que for. Porque é muito legal também de saber o que a gente quer, né? E ter uma visão do mundo madura
e com mais referências, com mais vocabulário, com uma perspectiva diferente de quando você é novo. Quando você é novo, você está muito procurando ainda o caminho, não sabe o que quer direito, testa várias coisas, bate, faz um monte de bobagem, sabe? E às vezes você acha que quer alguma coisa, você não conhece, mas você não conhece aquilo, né? E aí você consegue, conquista e você olha assim, cara, minha vida tá mais miserável que essa. E eu acho que quem passou dos 40 não tá imune a isso, com certeza não. Isso acontece até o final da vida. Mas eu acho que a gente tá mais preparado e acho que a gente faz menos. A gente tá bem também, né, cara? Acho que a maioria das pessoas chega numa idade que antigamente já parecia mais velho, né, com 40, e hoje tá super bem. Eu me sinto super bem. Muitos cabelos brancos, mas fora isso, cara, tô super legal. E eu tive a sorte de meio que cedo saber o que eu queria. Claro, cedo eu digo assim, 35 anos, né, quando eu comecei o Hashtag Sal. Na verdade, esses 2 primeiros anos foi assim, eu encontrei uma coisa que eu amava, mas eu ainda não tinha coragem de assumir que eu queria isso, que eu queria morar num barco e tal. E comecei gravando e transformando isso em um objeto assim de documentário e tal, né, e que, sei lá, dá pra assistir aí episódio 1, de 1 a 3, né, que é o primeiro, tem o 4, tem um monte de episódio aí no início do Hashtag Sal, só vocês olharem pra ver a arqueologia aí dessa coisa. Mas foi muito legal ter esse norte depois disso, sabe, de que eu sabia o que eu queria e isso me levou pra um lugar, sabe, isso me levou pra... que não é de riqueza, não é, né, financeiramente assim, melhor do que boa parte dos que estão assistindo, certamente não, mas me levou para um lugar muito legal que eu amo, sabe? E ter esse norte, saber o que eu queria e saber que era alguma coisa um pouco diferente do que a maioria achava legal e fugir um pouco do que é vendido pra gente como, entre aspas, o certo, né? Que é aquela carreira tradicional, tudo, né? Como manda, né? Assim, as boas práticas da sociedade, né? Que muitas vezes é uma ilusão também. Isso me deu um norte muito bacana. Não foi fácil. Frequentemente na vida eu tive que abrir mão de coisas para lapidar esse novo eu que sabe o que quer, cortar partes, né? Quem é que consegue fazer uma estátua sem tirar material, né? Tem que lapidar, tirar coisas que não se encaixam. Porque senão você vai acumulando uma massa disforme de coisas, de ideias, de desejos, de objetos mesmo, que acabam não definindo muito quem você é, sabe? Porque é uma coleção do que foi grudando. E a vida manda coisas muito estranhas de grudarem na gente, né? Coisas que depois a gente olha e fala, cara, como eu acreditava nisso? Como eu podia pensar nisso, né? Você acha uma coisa a vida inteira, aí você lê um livro ou escuta alguém que você respeita e as coisas mudam. O mundo muda. O mundo sempre esteve ali, do jeito que é, mas pra você a percepção dele muda bastante. E a caminhada pra mim é pensar em tudo isso, cara. Em várias coisas, assim, sabe? Parar não, né? Andar, né? Tipo um peripatético, pra quem conhece o termo. Pensando nas coisas que são importantes, né? E acho que ajuda a pensar. Pra mim, bastante. Eu acho que é isso. Não é fácil, realmente não é. É angustiante ter que escolher e não seguir um padrão pronto. Cada escolha é um momento de ansiedade porque não há aquela certeza, aquela promessa, muitas vezes falsa e ilusória. E não é algo que se chega e se diz, finalmente, agora eu sou eu. Não é assim que funciona e a gente nunca é totalmente isolado do mundo, nem deve ser. É um caminho, é um rumo e que, pra piorar, você só sabe o ângulo, mais ou menos, o azimuth. Você não sabe onde quer chegar direito. Mais difícil ainda é dizer se você está longe ou perto desse lugar. A questão é se você está no rumo ou muito longe dele. E isso só você vai saber dizer, mas ninguém. Se você gostou desse vídeo, clica nesse outro que aparece na tela, que a gente selecionou porque acha que você vai gostar também. E se você gostou muito mesmo, cara,
tenta ajudar a gente lá no Apoia-se. Deixa qualquer quantia, o link tá aqui embaixo, tem na descrição também. Isso ajuda a gente pra caramba e você participa de um grupo onde eu tô sempre lá disponível no WhatsApp e também de sorteios incríveis que a gente faz de passeios ou curso de vela.